Bom, bom dia a todos. Meu nome é Rafael, sou coordenador de tecnologia eleitoral do TSE, Tribunal Superior Eleitoral. Na minha área, nós somos responsáveis pela aquisição das urnas eletrônicas e por todo o ciclo de vida dela, ou seja, desde a especificação, da aquisição, da manutenção dela e conservação durante toda a sua vida útil e também pelo descarte. Recentemente, tivemos a criação lá no TSE da Assessoria de Gestão Socioambiental, que agora vai fazer o par conosco, né, para que esse ciclo de vida seja completado. E aí, o objetivo da apresentação é mostrar justamente essa experiência. Não é uma compra sustentável, senão uma compra de sustentabilidade, vamos dizer assim, porque nós fizemos uma licitação para justamente fazer o descarte das urnas eletrônicas. Primeiro, qual é o ciclo de vida das urnas eletrônicas? As eleições informatizadas começou a se implementar em 1996, com 32% do eleitorado, 98% com 57%, até que em 2000 chegamos a 100% das sessões eleitorais do país, incluindo aldeias indígenas, qualquer sessão eleitoral possuía uma urna eletrônica. E isso foi um processo que todos sabem, né? Melhorou muito a democracia brasileira, mas depois gera consequências, nós temos que sustentar tudo isso. O que nós tínhamos antes de 2008? Primeiro, depois da fabricação das urnas eletrônicas, elas eram armazenadas, hoje são mais de 1.100 locais de armazenamento em todo o país, e conservadas e preparadas para uma eleição. Esse é o ciclo resumido. As urnas são utilizadas nas eleições, retornadas após uma eleição, pelo histórico das urnas passadas, dos modelos passados, em até 6 eleições, ou 10 anos. Depois que ocorre um determinado modelo de urna, e eu vou mostrar todos eles, ocorre um desuso por obsolescência tecnológica, por risco de falha de hardware e uma série de outros motivos. Elas eram armazenadas, simplesmente, e ficaram assim por vários anos. O que fazer com isso? Esse foi o problema que nós enfrentamos lá no início. Então, o nosso problema era mais de 77 mil urnas eletrônicas, modelo 96, fabricadas em 96, armazenadas desde 2002 até 2008, sem fazer nada. Então, era um custo de armazenamento e nós tínhamos que dar uma destinação adequada para essas urnas. Tínhamos outro problema, que aí vem uma questão interessante. As urnas usam baterias de chumbo ácido, pequenas como se fossem aquelas baterias usadas em motos elétricas e etc. Para que, quando falte energia elétrica, a urna tenha condições de continuar a votação. Pela legislação à época, que a legislação de bateria sempre teve, né, há muito tempo, as empresas eram obrigadas a receber essas baterias de volta. Até aí tudo bem, nós estávamos cumprindo a lei, porque nós entregávamos as baterias de volta ao fornecedor. Só que o que não tínhamos percebido é que essas baterias tinham valor de mercado. Então, o TSE gastava o transporte dessas baterias dos locais onde estavam, né, espalhadas pelo Brasil, até São Paulo, onde era o fornecedor. Gastávamos o dinheiro e não utilizávamos o valor dela. Depois fomos percebendo, e aí eu tenho um custo gravado na cabeça aqui de alguns anos atrás, as empresas buscam essas baterias no Brasil inteiro e ainda pagavam R$5. Pagariam, era um preço que eles tinham de uma commodity, né? Porque o chumbo dentro dessas baterias, elas são recicladas e esse chumbo é uma commodity no mercado de reciclagem. Então a bateria tem um custo, ela tem um valor agregado a ela, mesmo uma bateria totalmente inservível do ponto de vista elétrico. Além disso, das 77 mil urnas, da gente ter uma prática de pagar pelo descarte das baterias, né? Nós tínhamos vários outros materiais espalhados pela Justiça Eleitoral, restos de bobina que já não tinham mais validade, e assim vai. Disquetes. Esse mapa meio complexo
é o tamanho da complexidade que nós temos. Aqui em cima tem os anos, né? E em 96 foi fabricado o modelo 96, nós chamamos de UE96. 98, o modelo 96 permanece e foi fabricado o modelo 98 para o segundo terço do eleitorado. E em 2000, esses 3 modelos de urna totalizaram 100% do eleitorado à época. O eleitorado cresce de 3% a 5% a cada 2 anos. E aí, em 2002, houve a implantação da primeira versão do voto impresso, foram adquiridas cerca de 50 mil urnas e 25 mil módulos impressores, e foi a última eleição da urna modelo 96. Depois disso, ela permaneceu armazenada, e foi descartada somente em 2008 do processo que eu vou explicar a seguir. E assim vai até que, em 2008, a urna 98 foi utilizada pela última vez e descartada em 2010. Depois, os modelos 2000 e 2002 foram descartados em 2012, e o modelo 2004 está para ser descartado, ainda no processo que a gente vai fazer em conjunto com a assessoria de gestão socioambiental. A partir dessa linha aqui embaixo, todos os modelos possuem dispositivo biométrico para auxiliar na ratificação da identidade do eleitor na sessão eleitoral. Bom, como começou essa história toda? A Kathleen está ali, por acaso sorrindo, né? Não à toa. Ela era assessora de gestão estratégica do TSE, à época, e o TSE não tinha uma unidade específica para a parte socioambiental, essa unidade foi criada somente esse ano, mas havia um programa, o Programa Agenda Ambiental do TSE, que era composto pela assessoria de gestão estratégica e pela assessoria de comunicação corporativa, a Fernanda, e por nós da TI, que era o nome antigo, era a Coordenadoria de Logística, que também é responsável por adquirir as urnas. E foi criada uma portaria no TSE que criou o grupo Ecologe, né? Responsável por estudar como seria feito o descarte. Qual era o problema que nós tínhamos? Nós tínhamos uma urna eletrônica, um modelo de urna eletrônica que estava ocupando espaço, não tinha mais uso, só que não sabíamos como destruí-las, como descartá-las e como dar uma destinação adequada para elas. Não havia mercado, não havia nenhum processo licitatório, alguma coisa, algum leilão que tivesse sido feito que atendesse os requisitos que a gente tinha levantado inicialmente. O Código Eleitoral diz, acho que é artigo 340, que ninguém pode ficar de posse de material de uso exclusivo da Justiça Eleitoral. Inclusive, nem os candidatos podem fazer simulacros de urna eletrônica para poder treinar o eleitor. Então, nós tínhamos que descaracterizar essa urna. Qual é o jeito fácil? Passar um rolo compressor. Né? Essa era a ideia, a Kathleen deve ter escutado isso várias vezes, né? Essa era a ideia de várias pessoas. Passa um rolo compressor em terra. Mas a gente não aceitou o desafio dessa forma. A gente aceitou o desafio mesmo de fazer algo ecologicamente correto. Então, nós não tínhamos experiência anterior em qualquer outro órgão. Como fazer isso? Então, os nossos objetivos: descarte ambientalmente correto, atender a legislação vigente e não prejudicar o meio ambiente. Se a gente começasse errado, todas as outras urnas iam ser erradas, né? Porque a gente vai substituindo, pelo menos a partir de 6 eleições. Então, o nosso custo ecológico seria muito alto. Imagina que nós temos hoje 550 mil urnas eletrônicas foram disponibilizadas para as eleições de 2018 ou 2016, né? Do qual ainda estou em processo eleitoral, né? Temos o segundo turno dia 30, para quem é de Brasília talvez não esteja muito ligado, mas nós estamos em processo eleitoral. E hoje nós temos 550 mil urnas, mais 70 mil urnas de 2004 que estão aguardando o descarte. Descaracterização, eu falei que nós temos que não deixar com que um teclado de urna eletrônica, que todos conhecem, aparecesse em qualquer lugar. Seja na Santa Ifigênia, seja em qualquer outro local. Então esse teclado teria que ser necessariamente destruído, além de outras questões da urna eletrônica em relação às suas placas eletrônicas, etc. Custos. E aí veio a ideia de aproveitar os custos dos materiais.
Porque o plástico tem valor de mercado, o metal tem valor de mercado, o chumbo ácido, o chumbo da bateria tem valor de mercado. Então, nós já fizemos um processo licitatório único que aproveitava tudo isso. Por que a Justiça Eleitoral ia desembolsar dinheiro para fazer o recolhimento nesses 1.100 locais de votação, de armazenamento, se o custo do próprio material poderia ajudar a pagar isso? Eu lembro, acho que não sei se o Flávio lembra, mas tinha na urna 96 tinha um parafusinho desse tamanho, que era para desatarrachar uma urna plástica acoplada, né? Que naquela época se imprimia o votinho num saco plástico descartável. Esse parafusinho de latão é um material de muito valor nesse mercado de descarte, esse parafusinho a gente fez a conta, nós pesamos ele e fizemos, tem 77 mil parafusinhos desses. Somente esse parafuso, à época, isso em 2008, dava aproximadamente R$50 mil de valor de mercado. Então, aquilo que parece lixo, vocês não têm noção do quanto vale. Depois que a gente começou a trabalhar com isso, a gente pensou até mudar de sair do serviço público e, de repente, trabalhar com isso, porque dá muito dinheiro, né? Então, quando todos perceberem isso, vocês vão ver que qualquer coisa que a gente descarte tem muito valor. Então, o chumbo da bateria e uma série de outras coisas, nós chegamos à conclusão, desmontando a urna, desmontando várias urnas, que o benefício é maior do que o custo de todo o processo. E o custo de todo o processo, eu vou mostrar depois do processo inteiro. Então, agora vem o que é lixo eletrônico. É mais para poder contextualizar como foi o descarte. O senso comum indica que o descarte é oneroso, de que o órgão, quando alguém pensa, vou ter que descartar alguma coisa, eu vou ter uma trabalheira, eu vou ter custo, vou ter que justificar, vou ter uma série de coisas. Não é assim. Em uma placa-mãe de computador, a gente tem tanto materiais perigosos, mas também materiais preciosos. Eu vou mostrar depois quais são, mas ouro, platina e diversos materiais. 1 tonelada de minério de ouro se extraem 17 gramas de ouro. E 1 tonelada de placas leves, que uma placa-mãe é um tipo de placa leve, diferente de uma placa de fonte, nós extraímos 150 gramas a 200 gramas de ouro. É possível ser extraído. Então, a placa que vários de vocês viram moída ali, aquela placa, 1 tonelada dessa placa se extrai essa quantidade de ouro. Essa extração de materiais eletrônicos é chamada de mineração urbana. Ou seja, em vez de você ir lá no meio ambiente para poder extrair material disso, você extrai daquilo que já foi fabricado e já está em desuso. Um estudo do Japão diz que, para fabricar os equipamentos eletrônicos, foram investidos em ouro 16 bilhões de dólares em 2011. Em prata, 5 bilhões. Então, percebam o seguinte, se investe esse tanto de dinheiro nos equipamentos eletrônicos, e um dia eles vão ficar em desuso. Uma hora ou outra eles vão ficar em desuso. Só que não se aproveita, só 15% é reaproveitado. Então, imagine o tanto de ouro e prata que não está por aí dando bobeira, né? A Agência Ambiental Americana estima que o lixo eletrônico é responsável por 70% da fonte de contaminação de rios e do ar por metais pesados como mercúrio, cádmio, chumbo, bromo e selênio. Talvez vários de vocês que mexem com sustentabilidade talvez não saibam disso, mas também é uma questão não somente econômica, de vantagens econômicas, mas também uma questão de que isso tem que ser tratado da forma adequada. Na outra apresentação eu coloquei que somente esses países, né, lá no STJ, extraíam metais. E alguém me disse, não são só eles. Então eu coloquei exemplos. Mas pelos exemplos dos países que extraem metais preciosos de placas eletrônicas, parece ser um mau negócio? Acho que não. A Bélgica parece que é um dos principais. E o processo, eu não vou saber explicar,
mas eles têm vários, tem tratamento de chumbo, então você tem aqui índio, selênio, são esses materiais aqui nobres que são extraídos, cobre, prata, ouro, platina, paládio, ródio, rutênio e irídio. E os metais base, que são metais que às vezes perigosos, né, que precisam ser tratados. Então aqui, ó, por exemplo, você está extraindo prata, ouro, platina e vários outros materiais. Aqui também se extrai cobre. Então, tem processo de lixiviação de cobre, de níquel, refinaria de chumbo, etc. Tem uma planta aqui de ácido sulfúrico que ajuda nessa reciclagem desse tipo de material. Então, aquelas placas moídas que estão ali na exposição, elas são exportadas e, né, lá eles fazem os processos químicos para poder extrair os materiais. Aproveitando desse valor que a urna tem, mesmo como sucata, nós fizemos o nosso processo. E aí que veio esse edital. O primeiro problema era, os leilões, normalmente, da administração pública, não sou especialista em leilão, mas geralmente era, você coloca o equipamento sob leilão, aquele equipamento é arrematado por alguém, que basta apresentar seu CPF, e você nunca mais vai saber o que aconteceu com aquilo. Se alguém quer pegar um computador no estado, como eles chamam, né? Pega um computador lá, arremata um computador. Depois vê que aquilo não é útil para ele, ou tira somente a parte que é útil para ele, você não sabe se ele vai jogar isso no rio. Né? Então, nós fizemos uma licitação com um contrato. Nós fizemos um leilão com um contrato. Acho que nós, pelo menos, não tivemos conhecimento de outro órgão da administração pública que tenha feito isso. Pelo menos à época. E aí eu vou mostrar como foi feito. Nós precisávamos que eles pagassem por esse material. E a nossa unidade de medida foi peso material. Então, primeiro era feito o recolhimento e pesagem, eu vou mostrar mais em detalhes. Então, a empresa era responsável por tudo isso. Recolhe e pesa com a auditoria da Justiça Eleitoral, faz a desmontagem das urnas eletrônicas, separa as peças úteis, algumas peças foram reintroduzidas em outras urnas mais novas, displays de cristal líquido, cartões de memória, etc. Algumas peças que eram compatíveis. É feita a descaracterização, ou seja, tudo teria que ser moído em pedaços de no máximo 2 centímetros. Tudo. Desde placas, gabinetes, teclas, qualquer outro pedaço. A única coisa que era permitida ser reaproveitado, vamos dizer assim, de forma inteira, eram equipamentos de módulos que fossem de mercado. Ou seja, às vezes um módulo impressor, ele poderia ser reintroduzido no mercado, né? Só o mecanismo impressor, porque a placa lógica era uma placa específica, ele poderia ser reintroduzido no mercado. E a destinação ambiental. Essa destinação ambiental tinha a regra, uma exigência no edital, de que o aproveitamento deveria ser maior que 95% para reciclagem e o restante viraria resíduo tratado de forma ambientalmente correta. Né? Então, 100% do material tem que ser tratado de forma correta, né? E somente aquilo que realmente não é possível poderia ir para aterros sanitários e outros processos. Então, os 1000 e tantos locais, em vários tribunais regionais e no próprio TSE, no caso de São Paulo, nas zonas eleitorais, a contratada mandava um caminhão, lá no TRE, alguém do TRE acompanhava a pesagem do caminhão vazio, depois acompanhava a pesagem dele carregado, e o funcionário da Justiça Eleitoral lacrava o caminhão, com lacre próprio. Só dava alguns lacres lá com procedimento específico, para que o motorista pudesse passar nas receitas estaduais quando ele transitasse pelo país. Mas então esse caminhão era lacrado e era ferido um peso, vamos supor aqui, de X toneladas daquele momento. Então, quando chegava na contratada, havia sempre com os servidores da Justiça Eleitoral acompanhando, a equipe do TSE, o Flávio esteve bastante lá, retirada do lacre em conferência,
Armazenamento temporário, então a empresa tinha um prazo para recolher tudo, porque aí era uma logística dela, mas nós tínhamos a necessidade de esvaziar nossos depósitos para chegada de novas urnas eletrônicas. Faziam a desmontagem, retirada de peças úteis, descaracterização e a destinação ambientalmente correta. Então, a reciclagem mínimo 95%, aterro sanitário ou destinação social. Pode ser visto na exposição aqui, que havia umas solas de sandália feminina. Essas solas elas foram produto de cabos, os cabos entre o terminal do mesário, onde o mesário fica, e o terminal do eleitor, que é onde vocês votam, tem um cabo grosso, né, de borracha. Esse cabo era moído. E depois dessa moagem, ele passava por um processo de decantação em tanques de água, para poder o metal descer e a borracha ficar em cima. Essa borracha, ela não é uma borracha de qualidade, mas é uma borracha possível de fazer sandálias. Então, foi feito, foi destinado e foi reutilizado. Então, no final, depois eu fui descobrir, eu não sei se eu estou errado, mas acho que isso é balanço de massa, ou seja, tudo que entrou é o que vai ser destinado corretamente. Ou seja, as X toneladas que foram pesadas ao todo no país inteiro geraram alguma dessa destinação com essa restrição aqui. Nós atingimos 98% de reciclagem. Então, como foi feito o último processo de descarte, que foi o edital TSE número 103, de 2011, ele descartou mais ou menos 191 mil urnas 2000, para ter uma noção de dimensão, cada urna pesa mais ou menos 10 quilos, e 51 mil urnas 2002, mais outros materiais. E aí vem um dos outros pulos do gato desse processo. Eu falei que a bateria tem valor. Quando a gente vai fazer uma aquisição normal, a ordem, a legislação determina que você divida o objeto em tantas partes possíveis economicamente viáveis. No caso de leilão, é a Justiça Eleitoral que vai ganhar e a Justiça Eleitoral, a administração pública que está querendo obter aquilo. Então, se a gente separasse os objetos, ninguém ia aparecer para comprar os disquetes. Porque os disquetes, aquela mídia magnética, né, nós usamos, acho que até 2008, disquetes. A cada eleição nós comprávamos 1 milhão de disquetes. Aquela mídia magnética, ela tem que ter um tratamento especial. Então, embora ele tenha uma carcaça de plástica e tenha aquela latinha, né, de metal, que tinha valor e etc., a mão de obra de desmontar os disquetes para tirar a parte que poderia contaminar o plástico, não compensava. Então, o pulo do gato foi, vamos juntar todos os objetos que têm que ser destinados de forma ecologicamente correta. Então, tínhamos a urna eletrônica, com a bateria dentro, tínhamos disquetes, bobinas de papel, que mais? Muitas baterias que já tinham sido trocadas de outras urnas, mas todo e qualquer material que estivesse relacionado com a urna eletrônica foi relacionado e ele entrava dentro do caminhão. Então, nós colocamos uma estimativa de material que nós tínhamos, temos tantas mil urnas eletrônicas com esse peso, com essa composição de materiais, para eles não interessava mais se o processador era X ou Y. E sim, quantos gramas de placa leve tinha, quantos gramas de placa pesada, de plástico, metais, etc. E colocamos também, né, temos numa estimativa tantos mil disquetes, tantas mil bobinas, e assim vai. Com essa estimativa, eles precificaram, participaram do leilão e deram lance por quilo de material. Então, chegava lá no TRE, isso facilitou muito a logística, porque o processo de auditar um serviço desse, né, ele não pode ser mais oneroso do que o próprio benefício que nós queremos ter. Então, nós adotamos, e foi muito efetivo isso, de pesar o caminhão vazio e pesar o caminhão cheio, de forma lacrada, auditada e rastreada. Não usamos leilão simples, foi o que eu já falei, nós usamos uma alienação com compromisso, então eles eram obrigados a assinar o contrato tinha cláusulas de multa, né? Infelizmente, no último
esse processo licitatório deu certo, o processo em si, o processo de descarte também deu certo, mas a empresa acabou não pagando o valor que deveria pagar via GRU, porque ele tem que pagar, depois do valor apurado e quilo material, ele tinha que pagar. Acionamos já a empresa, ela já foi impedida de licitar com o TSE, e está agora na AGU para cobrança judicial. Mas esse processo todo, além de eles pagarem toda a logística envolvida, resultou, pelo menos o valor que foi apurado, de aproximadamente R$700 mil, né? Ou seja, além de eles recolherem no Brasil inteiro, pagarem a mão de obra de descarte, pagarem todos os custos envolvidos, e ainda retornar aos cofres públicos R$700 mil. Então, o que eu falei, união de materiais visados e não visados em um único lote. Lances por quilo material. Todos os custos por conta da arrematante. Para que além de colocar essas estimativas, a gente deixava no edital à disposição que os licitantes poderiam inspecionar os materiais até 2 dias antes do leilão, que foi, no caso, foi um pregão presencial, talvez dê até para ser feito de forma eletrônica agora, mas foi o que foi realizado. E aí, depois desse trabalho todo, como ficou o ciclo da urna hoje? O ciclo de vida da urna eletrônica hoje. Ou seja, após o início do processo de descarte, depois de 2008. Então, nós temos a fabricação, armazenamento e conservação e preparação, uso em eleições, até 6 eleições, pode ser que cada modelo é avaliado para saber se ele vai resistir ou não a mais uma eleição. O desuso por obsolescência, e aqui vem a desmontagem, descaracterização e reciclagem. E isso vai gerar, de forma indireta, não necessariamente para fabricar urnas eletrônicas, porque não é necessário que seja para urnas eletrônicas, senão que aquele plástico volte para a indústria de plástico, a indústria de injeção de peças plásticas. Obviamente, às vezes você tem uma matéria um pouco mais pura, uma matéria-prima um pouco mais pura, mas ela ainda vira matéria-prima com certo uso, como foi o caso dos cabos de borracha. E foi o que nós atingimos, né? 98% reciclagem, uso social. O social está nos 98%, né? E 2% aterro sanitário. As urnas são embaladas, por exemplo, em caixas de papelão. Elas permanecem durante toda a vida delas em caixa de papelão. E é uma ideia interessante, porque nós gastamos pouco com essas caixas do que gastaríamos com uma caixa plástica, com toda reforçada e etc. Nós compramos caixas para substituir, mas que também essas estragadas foram para o descarte. Dentro dessas caixas tem espumas, uma espuma branca, que não é isopor, é chamada de etafon. Esse etafon ele não tinha uma característica de ser reciclável, ou seja, ou pelo menos não era viável economicamente reciclar aquilo. O isopor é um problema sério também, nesse sentido. Essa espuma de etafon ela foi moída e virou flocos de etafon. Esses flocos de etafon, e a empresa arrematadora deu essa destinação, destinou essa espuma moída para uma cooperativa, acho que em Goiânia, aqui de Brasília. Qual o nome? Sem Dimensão. Essa cooperativa Sem Dimensão pegou esse material triturado e encheu naqueles puffs para venda. Então, como essa cooperativa era uma cooperativa social, acabou se dando uma destinação correta, né, e social para o material. 2% obrigatório ir para aquilo que seria resíduo mesmo, que não tem condição de ser aproveitado, foi para aterro sanitário. E aqui as fotos. Primeiro, transporte de baterias de chumbo ácido, tem uma legislação específica, caminhão aberto, e tem que ter um seguro associado para o transporte disso. O lacre, que era feito lá no TRE, diante de um servidor da Justiça Eleitoral. Isso é um container de papel, certo? E uma balança. Essa é a pesagem mesmo, uma balança rodoviária. O servidor ia até lá e acompanhava. Os cabos elétricos, pode ser visto na exposição ali, eles eram moídos e decantados. E aí se conseguiria separar a parte do cobre. Tem alto valor de mercado isso.
O plástico foi, depois de ser destruído, descaracterizado em pedaços de até 2 centímetros, ele era derretido e extrusado, virava um macarrãozinho que era cortado, aí viram flocos. Esses flocos aqui viraram matéria-prima para, isso aqui é uma carenagem de moto, que eles nos deram de exemplo, né? Mas eles podem fazer a destinação que acharem melhor. Contanto que já virou matéria-prima, entrou no mercado, já está. Isso é uma máquina para moer as placas. Então, simplesmente a placa vinha, não é um método muito carinhoso com as urnas, não tem nada disso, eles tomam cuidado para não contaminar outro material, mas eles vão quebrando sem estragar as peças que nós pedimos para serem reaproveitadas. As placas leves, que são placas muito mais eletrônicas, com muitos componentes, e tem as placas pesadas, que são placas de fonte. As placas pesadas têm um valor menor. Desmontagem. E aqui, o solado de borracha é elaborado com borracha reciclada. Então, retirava-se o cobre e essa borracha meio plástica, né? Isso é o que os gansos estão fazendo ali. Na verdade, não foi eu que visitei, foi o Flávio que visitou, mas eu achei uma das partes mais curiosas. Essa é a Tamarana, né? Fica no Paraná. E ela é uma usina recicladora de baterias de chumbo ácido. Por que os bichinhos estão ali? Eles têm um parque em volta que tem gansos, tem que mais? Abelha, uma série de uma fauna ali, vamos dizer assim, né? Para que, caso comecem a morrer animais, é porque está tendo vazamento de chumbo. Então, toda chuva que cai dentro de uma fábrica dessa tem que ser tratada. Então, as canaletas nessa fábrica não podem jogar água para fora da fábrica. Então, essa água que cai da chuva, que, vamos dizer assim, varre a área da fábrica, ela tem que ser tratada. E, caso em volta disso, eles colocam esses animais para que eles sejam um indicador de algum tipo de falha no processo deles. Sorte que temos muita legislação relacionada a chumbo, né? É bem rígida mesmo. E agora o primeiro descarte. Nós descartamos 437 toneladas de urânio 96 no primeiro descarte. Baterias 227 toneladas, 128 toneladas de bobinas de papel térmico. Aliás, esse acho que não era térmico ainda. Mas esse papel foi reciclado e virou papelão, por exemplo. Ele vai virar sempre algo que for possível. Outras peças, urnas plásticas descartáveis, disquetes, 27 toneladas de disquete. Imagina se a gente passasse só o rolo compressor, né? Então, o primeiro descarte, 827 toneladas. O segundo descarte foi uma outra experiência que nós fizemos, que foi, em vez de fazer o leilão, nós compramos as urnas novas com a obrigação deles recolherem e descartarem ecologicamente corretas as urnas antigas. Né? Então, foi apurado aqui placas eletrônicas, aí tem nós apuramos de forma diferenciada. 94 toneladas de placas eletrônicas, 147 de plásticos, etc. 143 toneladas de papel e papelão, totalizando 636 toneladas. E o descarte, o terceiro descarte, foi aquele edital que eu mostrei, 1.600 toneladas de urna 2000, 353 de 2002, e assim vai, até totalizar 2.000 toneladas de material. Então, esse foi o indicador final dos descartes feitos até hoje, 3.500 toneladas de material com 98% de aproveitamento. Fala-se muito na legislação, Política Nacional de Resíduos Sólidos, sobre como a indústria eletrônica tem que reabsorver os materiais gerados por elas mesmas. Eles estão com indicadores, eu não lembro, era uma apresentação antiga, mas é coisa de 20%. Então, uma HP, uma outra empresa grande, consegue recolher um percentual ainda muito pequeno de tudo aquilo que produz. E isso vai ser uma briga grande, porque eles vão ter que dar a destinação. Então, se você comprar um computador e você quer jogar ali fora, você pode devolver isso para a empresa. Mas muita gente não faz isso, a empresa também não vai atrás. E aqui a gente conseguiu fechar o circuito de uma forma bem efetiva. No futuro, adequação à Política Nacional de Resíduos Sólidos, acho que a gente já está bastante adequado, mas sempre tem um detalhe da legislação que a gente tem que
atender. A resolução 201 do CNJ cria a política, como é que chamam? Plano de logística sustentável, né? É isso? E, derivada dela, foi feita a resolução 23474, agora de abril desse ano, que já determina que toda a Justiça Eleitoral, todos os tribunais regionais eleitorais, têm uma área específica para isso, para tratar disso, para criar esses indicadores. Foi falado aqui quanto de água se gasta, né? Então, esse é um indicador. Na Justiça Eleitoral, nós vamos ter indicadores específicos, mas que vão nos ajudar muito. Por exemplo, quando um TRE, tem TREs que praticamente não compram cabinas. A Kathleen vai falar disso depois. Praticamente não compram cabinas entre uma eleição e outra. As cabinas são feitas de papelão. Tem TREs que substituem muitas cabinas. Então, se isso virar um indicador, isso vai começar a ser apurado, vai começar a ser verificado o porquê que isso acontece. De tudo que eu já ouvi falar, somente o TRE do Amazonas teria uma justificativa plausível. Porque a cabina de papelão ela tem um custo baixo, né? Não vale a pena pegar aquelas cabinas utilizadas numa eleição e colocar num meio de armazenamento adequado no Amazonas. Ou seja, climatizado, etc. A gente não vai colocar papelão armazenado de forma climatizada. Pelo clima de lá, essas cabinas elas incham, né, entre uma eleição e outra, então não dá realmente para aproveitar. Mas eles poderiam, através do indicador, fazer um outro processo já, acabou a eleição, em vez de armazenar, já recicla, já tenta reverter para a aquisição de novas cabinas para serem entregues próximos da outra eleição, 2 anos depois. Existe uma norma que trata do que essas empresas de descarte têm que ter. Não é uma norma muito complexa, mas ela trata dos controles, muitas exigências em relação à parte trabalhista, para quem trabalha nesses processos, para que ele não seja contaminado, etc. E, principalmente, qual é o processo que a empresa tem que ter. E o futuro da urna eletrônica, fazer eco-design e design for disassembly. Pensar nos próximos projetos de maneira que ele seja mais facilmente desmontado e descaracterizado no futuro quando essa urna eletrônica não for mais utilizada. Por exemplo, nós descobrimos durante o descarte, tem uma tecla colorida lá, no terminal do mesário, ela é laranja, e tem a palavra escrita em branco, só que injetada com plástico. O problema é que o plástico da parte branca é diferente do plástico da parte laranja, só que eles estão juntos já. Ninguém vai gastar mão de obra para separar aquilo. E um plástico diferente do outro, um contamina o outro. Aquilo já não vira mais plástico útil para ser reciclado, né? Ou pelo menos não com o valor que poderia ter. Então, às vezes, colocar pequenas exigências, no caso aqui na Justiça Eleitoral nós compramos uma coisa extremamente específica, que é a urna eletrônica, mas isso entra bastante no tema do seminário. Exigir pequenos detalhes podem fazer toda a diferença. Outro detalhe importante, as bobinas também eram moídas. Ninguém vai pegar uma bobina de papel e vai ficar desenrolando, né, para poder reciclar. Então, as bobinas eram colocadas para moer. Só que no primeiro descarte a gente percebeu que a bobina de papel térmico tinha um tubete de plástico. Eu não posso misturar plástico com isso. Então, foi necessário mão de obra só para tirar o tubete do meio. Então, ficava um carinha lá, tirando o tubete o dia inteiro, para que os tubetes de plástico fossem reciclados de uma forma e as bobinas. A partir disso, todas as licitações nossas de urna eletrônica, de bobinas, têm a exigência de que o tubete seja de papelão. Simples. Uma linha fez toda a diferença para a reciclagem de bobinas. E agora, em 2016, com a criação, finalmente, né, de uma unidade, Assessoria de Gestão Socioambiental, uma unidade formalmente constituída. Se não houver uma unidade formalmente constituída, isso fica muito, mesmo que vocês tenham uma equipe, isso fica muito dependente das gestões. Mas muito dependente. Com a unidade já é, de certa forma, dependente, mas sem a unidade, isso fica muito volátil. Cada gestão, no TSE sempre troca ministro a cada 2 anos, começa a mudar o vetor, né, para onde está apontando. Isso pode destruir trabalhos anteriores. Como os trabalhos de sustentabilidade eles nunca são curtos, né? O ciclo de vida é sempre longo, de qualquer coisa. Então, precisa de algo mais perene.
Estão implementando o plano de logística sustentável, o guia de compras sustentáveis para fazer uma compra compartilhada e o descarte adequado do produto ao fim da sua vida útil. É isso. A equipe de descarte, estou só mostrando aqui para todos o que foi feito, mas não foi feito por mim, a Kathleen, uma série de pessoas, o Flávio, que ajudou bastante, fez esse descarte aí, todo esse trabalho. Ok? Obrigado, até mais.